Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje domingo, e a gente tá aqui, né? Depois da missa para fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse domingo para nossa vida, né? Qual o ensinamento que ele quer para hoje? O que a gente pode tirar de um pedacinho do seu evangelho, dos seus ensinamentos e trazer para nossa vida, né? É assim que a gente começa a caminhar, né, em direção à vida eterna, tão prometida que ele nos prometeu, é entendendo aquilo que ele quer para a nossa vida, né? Então a palavra de Deus, ela tem tudo. Aqui nesse livro tem tudo que a gente precisa para viver bem, né? Para caminharmos bem. E a gente só precisa aprender, né, a tirar, entender a palavra, tirar, retirar daqui desse conselho e trazer para a nossa vida e colocar em prática. Não é só ler a palavra de Deus, não tem sentido somente você ler, como se você estivesse lendo aí um livro de cabeceira, um livro de romance, né, um livro religioso, vamos se dizer assim, né? Não. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um caminho. A palavra de Deus, ela é viva, né? E a gente precisa se alimentar com a palavra de Deus. A gente vai ver agora o que nesse domingo Jesus trouxe no seu evangelho para nós. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela continua no livro de Lucas, né? Vamos dar continuidade ao livro de Lucas. O capítulo é o 16. Aí a gente vem para o versículo 19. Do 19 ao 31. O rico e o pobre. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e ainda vinham os cachorros lamber as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado no inferno, em meio aos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, pessoal. Essa passagem aqui, esse evangelho, ele é rico de
entendimento para nós. Além dele ser rico em entendimento, ele tem vários pontos que a gente pode explorar para entendermos a realidade daqui e de lá. Quando a palavra diz que existia um homem rico que só se vestia de linho e existia um pobre chamado Lázaro que ficava na porta do rico comendo, esperando cair as migalhas da mesa para que ele se alimentasse, porque ele vivia com fome, não é isso? A gente começa a ter uma realidade daí. Com certeza esse rico era um rico miserável. Esse rico não dava esmola a ninguém, principalmente a Lázaro, que ficava ali esperando. Com certeza a gente fica imaginando, né? A gente lê e a gente imagina que esse rico passava para lá, passava para cá, e Lázaro com fome pedia e ele não ligava, não mandava nenhum dos criados dele lá alimentar Lázaro. E Lázaro era um homem que tinha as feridas. Além de ser um pobre coitado que vivia passando fome, ele era um homem chagado, né? Um leproso, vamos dizer assim, cheio de feridas. E aí a palavra diz que os cachorros eram a companhia de Lázaro, né? Os cachorros iam lá, lambia Lázaro, ficava ali com Lázaro. A gente pode ver aqui a prepotência de um rico, a arrogância de um rico, muitos e muitos ricos, ricos de dinheiro, né? Ricos de dinheiro que maltrata funcionários, que maltrata as pessoas, não dá um bom dia a uma pessoa que tem uma classe baixa, a dele, né? A gente observa direitinho nesse evangelho, né, a realidade da nossa vida aqui, o que a gente faz aqui, o que a gente faz lá. Lázaro, por sua vez, era um pobre coitado, né? Com certeza Lázaro era aquele homem, para Lázaro ganhar imediatamente o céu. Lázaro era aquele homem que sofria na carne, mas Lázaro não blasfemava, né? Lázaro só agradecia a Deus pela sua condição de vida. Por quê? Porque Lázaro ganhou imediatamente o céu. Quando a gente parte para a parte de cima, né? A gente fala aqui das condições do pobre e do rico. Mas aqui a gente vê outra realidade, que depois da nossa morte existe o céu e o inferno. Isso é fato e a palavra está aqui confirmando. É fato. A palavra diz que morre o rico. O rico, ele vai diretamente para o inferno. A gente percebe que lá ele se sente atormentado. A gente pode observar aqui também. Muitos protestantes, aliás, todos os protestantes, né? Que diz e que acha que quando morrer vai para um sono eterno. Não vai sentir mais nada, que a alma ela vai dormir até o dia do juízo final. Mas aqui é uma passagem que diz nitidamente que, em primeiro lugar, no céu existe sim pessoas, né? Eles duvidam que exista santos, pessoas corretas, que viveram aqui na terra corretamente e que podem ter ganhado o céu. A gente vê aqui Lázaro ganhou o céu imediatamente. Lázaro foi direto para o seio de Abraão. Abraão, onde é que se encontrava? Abraão se encontrava no céu, por ter sido um homem fiel a Deus. E Abraão estava lá recebendo, então Lázaro morre e Lázaro também vai direto. A palavra diz que os anjos vieram buscar Lázaro, né? Os anjos vieram buscar Lázaro. E Lázaro foi direto para o céu. Então aqui
nesse evangelho, a gente observa tanta coisa. A gente observa que esse evangelho ele vem tirar toda a expectativa que eu possa ter de espiritismo. Espiritismo. Mesa branca, kardecista. A gente vê que isso não existe, infelizmente. Se alguém vai assistir o vídeo e alguém participa, acredita, tudo bem, a gente respeita a religião de cada um. Mas se você quer seguir a palavra de Deus, aqui está uma passagem que diz nitidamente que os mortos não têm forças de voltar aqui, baixar numa pessoa. A pessoa ali, o médium, né, que eles falam, recebe o espírito daquela pessoa e aquela pessoa fala. Ou escreve cartas, né? A gente vê nitidamente que isso não pode existir. Enganação do inimigo, isso. Enganação. Eu tive uma infância, né, onde minha mãe, ela era espírita kardecista. E ela recebia também. Ela dizia ser médium. Hoje eu poderia ser uma médium, né? Acreditar no espiritismo, não. Nunca me bandiei para isso. Nunca me bandiei. Mas eu ficava ali olhando aquela situação. Muitas vezes ela chegava alguém, né, para dar o passe. E ela dava aquele passe, ela fazia aquela oração, a prece de Carita, que é uma prece muito bonita, é uma oração muito bonita, prece de Carita. É a prece do espiritismo. E ela dava aquele espaço naquelas pessoas e ela recebia ali o ente querido da pessoa que estava ali, que veio pedir ali um auxílio a ela. E você fica ali, né? Você vê ali a pessoa falar de coisas da vida do outro que você não sabia. Você não sabe como é que ela sabia da vida daquela pessoa que chegou ali naquele momento. Então são coisas pessoais, são coisas assim muito íntimas de uma família que eles sabem. Mas isso aí é fácil da gente decifrar, né? O inimigo, ele sabe de tudo, né? O inimigo, ele é astuto, ele habita em todos os lugares, né? Então a gente volta para a palavra. Então aqui a palavra diz que morreu o rico e o rico foi direto para o inferno. Chegando lá, ele começou a sentir, né, o queimou do fogo do inferno, ou seja, o seu espírito começou a sofrer, começando com sede, sentindo que a língua estava queimando, Eu fico imaginando a nossa língua, né? Como é que não vai queimar se a gente for para o inferno? Porque o que a gente fala dos outros não é brincadeira, né? Então, aí a palavra diz que a língua dele estava queimando. E aí a palavra diz que ele está lá no vale da morte, lá no inferno, e ele abre os olhos, mais um sinal de que quem morre não dorme. Ele abre os olhos, né, o seu espírito, porque a carne ficou enterrada, morta lá, né, sendo comida pelos bichos, mas o espírito ele sobe. E o espírito ele sente tudo. Ele vai sentir tudo. A forma como você sair daqui no momento que você morrer, o seu espírito vai continuar sentindo tudo. Como assim? O estado da sua alma em que você morrer. Vamos se dizer que você seja uma pessoa rancorosa. Você tenha ódio no coração, vontade de matar fulano, de matar ciclano. Você vive com a maldade no coração. Se você não conhecer a palavra de Deus, você não começar a mudar, você não pedir socorro, e você morrer desse jeito, a sua alma, o seu espírito, ele vai levar tudo isso, porque a palavra diz aqui que eles estão sentindo tudo. Aí a gente vê o rico sentindo o queimou na língua, a língua queimando, né?
Imagine você, esse rico era um miserável que nem um prato de comida ele dava ao pobre do Lázaro. Ganhou o inferno, foi diretamente para o inferno. Começou a sentir ali. Outro detalhe que a gente vê. Quem cai no inferno, de lá não sai mais. Quem cai no céu, de lá não sai mais e nem pode descer para a terra para se incorporar em ninguém. Infelizmente, se existir isso, é obra do inimigo, porque de Deus não é. A ordem para que os espíritos fiquem aonde foi determinado. O seu lugar está aqui na palavra de Deus. Então, descarte a possibilidade de que espiritismo não existe. Não existe. Aquilo não existe. De invocar espíritos, ele descer e encarnar em alguém. Aí a gente vê agora Lázaro. Lázaro, a palavra diz que Lázaro sofria. Lázaro tinha feridas na carne. Lázaro sentia fome. Lázaro era um mendigo. Lázaro não teve sorte na vida. Mas Lázaro ganhou o céu, né? Diretamente Lázaro foi para o céu. Eu queria ser um Lázaro na minha vida, para quando morrer eu fosse diretamente para o céu. Lázaro não blasfemava, com certeza, né? Porque Lázaro morreu e foi diretamente. Lázaro não reclamava da vida ruim, como a gente reclama. Lázaro não reclamava de nada. Lázaro tinha aquela paciência de ficar ali. Esperando que caísse as migalhas, sendo humilhado, né? Tendo como companhia os cachorros lá do palácio desse homem rico. Né? E aí a palavra diz que Lázaro morre. Imediatamente, a palavra diz que os anjos vêm buscar Lázaro. Os anjos vêm buscar o espírito de Lázaro e leva diretamente para o seio de Abraão, que já estava no céu. Que já está no céu. Ou seja, Abraão morreu, Abraão poderia estar dormindo, não é assim? Não, Abraão está lá, recebendo quem chega, porque Abraão recebeu Lázaro. E aí a palavra diz que o rico que estava lá, abria-se, a palavra diz que existe um abismo entre o inferno e o céu, né? Existe um abismo entre o inferno e o céu. De lá, Lázaro levanta os olhos do espírito e vê a paz em Lázaro. Lázaro já não se vestia mais com aquelas roupas sujas. Lázaro já não tinha mais ferida. Lázaro não tinha mais fome. Lázaro estava com aquela fisionomia de paz do lado de Abraão, enquanto ele estava penando, começando pela sede e pela língua queimando, né? E ali ele olha e pede misericórdia a Abraão. Pai Abraão, me deixa ir até aí. Aí o que é que Abraão diz? Existe um abismo entre nós e entre vocês. Nem vocês podem passar daí para cá e nem a gente pode ir daqui para lá. Acabou. Quem ganhou, ganhou o céu. Quem não ganhou, ganhou o inferno. Não é? Aí ele começa a insistir, né? Aí Lázaro diz. Aí Abraão diz, Lázaro foi um homem que só sofreu na terra, tanto na carne como com doenças, como com humilhação, como passou fome, né? E Lázaro agora teve a vitória dele. Mas a gente tem que observar que ele teve a vitória porque Lázaro, com certeza Lázaro não blasfemava. Ninguém vai ganhar o céu blasfemando como a gente blasfema, como a gente reclama da vida. Né? Se a vida tá difícil, a gente reclama. Se a vida tá fácil, a gente reclama. Né? Dificilmente a gente se ajoelha para agradecer por uma dificuldade que vem de vez em quando na nossa vida. A gente não faz isso. Lázaro vivia na dificuldade direto e Lázaro vivia com certeza para ganhar o céu assim.
E aí ele diz: Lázaro agora está tendo a paz. Sofreu lá, está tendo a paz. Você, com ele, né? Você que teve tudo. Você teve tudo para você ser feliz lá na terra, né? Você poderia estar aqui do nosso lado se você tivesse sido uma pessoa humilde, se você tivesse sido uma pessoa caridosa, se você tivesse sido uma pessoa boa, né? Mas o que eu vejo é que você foi uma pessoa má. Eu vejo que você foi uma pessoa que humilhava, né? Uma pessoa prepotente, arrogante, né? Muitas vezes miserável, não dava esmola a ninguém. Infelizmente, não podemos fazer mais nada por você. Aí ele lembra da família que ficou embaixo, né? Olha que passagem maravilhosa. Ele lembra da família que ficou embaixo, aí ele pede que, já que ele não pode mais sair dali, daquele sofrimento, mas ele achava que Lázaro, né, por ter sido um homem bom, Lázaro poderia sair. Então ele pede ao pai Abraão que deixe Lázaro descer à terra para se apresentar para a família e dizer que, olhe, seu irmão está no inferno, viu? Se converta enquanto é tempo, faça a vontade de Deus enquanto é tempo, né? Tipo os espíritos que é invocado e que desce e que se incorpora por aí afora. Espírito nenhum, espírito de luz nenhum, né? O ente querido, o espírito da minha mãe, o espírito do meu pai, o espírito do meu marido, o espírito dos meus filhos, não vai ter autorização de sair de onde estiver para vir aqui falar comigo nem com você, não. Tá aqui, não vai, né? E aí Abraão diz: de jeito nenhum, de forma nenhuma. Os seus irmãos, eles têm lá na terra Moisés e os profetas, trazendo para a nossa vida. Aqui na terra a gente tem os líderes religiosos, as pessoas que entendem um pouquinho da palavra de Deus e passa, né, para nós. Então eles estão sempre aqui pedindo conversão. Convertam-se enquanto é tempo. Olhem, lê a palavra, faz o que Jesus quer, evita pecados, vai lutando contra isso, contra essa carne, né? Então, assim, são milhares e milhares de profetas, que significa pregadores, significa padres, pastores, que estão ali na igreja, pregando a palavra de Deus, pregando que você mude de vida, que você deixe, né, as práticas erradas que o mundo oferece. Com Lázaro, com ele, não foi diferente, né? Ele pedia que Lázaro descesse para avisar. Isso não pode avisar. Então não existe. Tire da sua mente essa coisa que espiritismo existe e não existe. Você está entrando numa roubada, mesmo porque espiritismo não acredita no Espírito Santo de Deus. A palavra diz que o único pecado que não é perdoado é aquele que é contra o Espírito Santo. Então, se eu não acredito que exista Espírito Santo, também não acredito que exista Jesus Cristo. Entendeu? Então, a Bíblia lá de Allan Kardec, né, é citado a palavra de Deus. Não tem, não quer saber muito dessa coisa de Jesus Cristo. Não quer. É Deus, Deus e Deus. E Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. Então, assim, cuidado para que você não perca a sua salvação por causa de certas doutrinas que a gente tem aqui no mundo. Então, aí a palavra diz que Lázaro ganhou o céu e o rico ganhou o inferno. Né? E o rico ganhou o inferno. Eu fico imaginando uma coisa. Quem de nós é merecedor de ganhar o céu? Nenhum. Todos nós somos desobedientes à palavra de Deus.
Todos nós, sabendo da palavra ou não sabendo, a gente faz do jeito que a gente quer. A gente faz do jeito que o mundo nos oferece. Por quê? Porque as coisas do mundo, ela é boa. Não temos força de fazer conforme a vontade de Deus. Então, nenhum de nós somos dignos de ganhar o céu, mesmo tendo ele como promessa de Deus para nós. Jesus, ele morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados e garantir a nossa salvação. Mas a gente não cumpre conforme é pedido, né? Foi deixado para nós uma lição de casa que são os mandamentos. Então vai lá do 1 ao 10. Os 10 mandamentos. O que Jesus pede ali. Então foi deixado aquilo ali para que a gente siga. Então a gente não segue. A gente faz do nosso jeito. Então não venha dizer que você já está salvo porque você levantou uma mão e aceitou Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não é bem assim que a banda toca, não. Viu? Você precisa se converter verdadeiramente para que você ganhe. Você faça o seu caminho ainda. Existe uma caminhada entre a sua vida e a sua morte. O certo é que a gente comece o quanto antes, porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer, né? Pois é isso. Então essa palavra, ela é riquíssima, né? De ensinamentos aqui. Então a palavra diz que Lázaro não pôde descer à terra para avisar os irmãos. Os irmãos do rico que se virem, os irmãos do rico que procurem se converter, procurem imediatamente entender a vontade de Deus para a vida, para que não vá cair no inferno como o rico. Agora a gente tem uma outra observação. Ah, Maria, mas a Igreja Católica, ela cita... Eu já sabia que só existe o céu e o inferno. Mas por que vocês católicos, não é, cita purgatório? Nome que nunca foi dito aqui na Bíblia, que significa purificação da alma, né? Aí eu te falo. Aqui a gente vê 2 casos, o de Lázaro e do homem rico. O homem rico, um homem miserável, que maltratava, que não dava esmola, que não fazia nada. Ganhou o inferno. Lázaro, um homem totalmente fiel. Um homem que sofria, mas não reclamava, né? A gente tem essa certeza por quê? Porque Lázaro ganhou imediatamente o céu quando ele morreu. Os anjos vieram buscá-lo. Tá. Mas quem é que vai para o purgatório? Todos nós que acreditamos em Deus, todos nós que temos um segmento com Deus, mas que a gente não larga o pecado ainda, né? Muitos de nós não somos tão miserável quanto o rico que morreu aqui. E muitos de nós não é fiel como Lázaro, o pobre, que morreu aqui. Então, eu não sou digna de ganhar o céu, mas também eu não sou digna de ganhar o inferno. Então, a igreja acredita que exista um socorro para cada um de nós. Por quê? Porque Jesus diz, é palavra de Jesus que ele não quer perder nenhuma de suas ovelhas, né? Se tiver 99 e uma se perder, ele vai em busca dessa. Então, eu sou essa ovelha perdida, você é essa ovelha perdida. É aquela que muitas vezes entende a palavra de Deus, mas desobedece. É aquela que não vive 100% os mandamentos. Mas a gente acredita, a gente clama, a gente pede, a gente reza, a gente ora. A gente acredita unicamente em Deus. E ponto. Precisa existir um socorro para cada um de nós, né? A gente só não pode entrar no céu da forma que a gente vive. Agora vamos analisar como é que a gente vive. A gente vive com o coração cheio de rancor, muitos corações podres de ódio, de ressentimento, coração pedrado que não perdoa ninguém. Nós vivemos com a maldade muitas vezes no coração, né? Puxa o tapete do irmão, fala da vida do irmão. Tudo isso a gente faz aqui na Terra. Tudo isso.
né? E aí? Mas a gente tem um entendimento, né? A gente acredita em Deus, a gente tem fé em Deus, né? A gente até tem auxílio de Deus. Quantos milagres e prodígios já não aconteceu na minha vida, na sua vida, dada por Deus, né? Por quê? Porque a gente nem é o rico e nem é Lázaro para ganhar o céu ou o inferno. Existe aí um lugar de purificação da nossa alma e a palavra de Deus, ela também confirma isso aqui, né? Vai chegar um momento da gente fazer, a gente já tem no canal essa passagem que fala do purgatório, né? Que a Igreja Católica, ela entende que exista um socorro para todos nós que acreditamos. E os nossos pecados, hein? Os nossos pecados que a gente pratica, muitas vezes a gente se arrepende, muitas vezes a gente confessa, né? Vai lá confessar. Muitas vezes a gente confessa numa confissão comunitária. Muitas vezes a gente vai lá no padre, que tem aqui também, né? Não é nada feito de boca a boca, não. É aqui que tem tudo. Então, quando eu me arrependo dos pecados que eu faço e eu tomo a iniciativa de pedir perdão, os meus pecados são perdoados por Deus se verdadeiramente eles forem arrependidos de verdade dentro do meu coração. Pronto. Então ali eu não tenho mais pecado diante de Deus porque Ele perdoou, mas eu tenho a culpa. E essa culpa ela não é apagada assim, e essa culpa a gente vai levar, que é a culpa de cometer o pecado consciente, né? Então, eu entendo bem aqui a palavra de Deus, eu vou nos mandamentos, eu sei dos 10 mandamentos, mas eu pratico, né? Não levantar falso testemunho, mas eu levanto, né? Às vezes acontece de você praticar um pecado, você se arrepender, meu Deus, para que eu fiz isso, para que eu falei isso, eu não vi, eu não presenciei, né? Então, vou pedir perdão a Deus. Aí você pede perdão a Deus, Deus vê que verdadeiramente você, por ser fraco, por ser carne, você se arrependeu, Ele te perdoa. Mas existe a culpa, né? Você não fez consciente, você não sabe que você não pode fazer, você não conhece os mandamentos. Então existe a culpa. Então a gente leva essa culpa. Então a gente pesado de culpa das coisas que a gente apronta, a gente não pode ganhar o céu como Lázaro. Mas também a gente não é tão miserável quanto o rico. Entendeu? Então, hoje a gente entende que existe o céu e o inferno, né? Só ganha o céu aquele que é totalmente fiel, tipo um Lázaro da vida, né? Totalmente fiel. A gente precisa entender e ter a humildade de reconhecer que a gente não é digno de ganhar céu, coisa nenhuma, né? Não é. Aí você pode se perguntar e dizer assim, mas vocês não têm tanto santo? Vocês não dizem que os santos tá tudo lá no céu? O que aconteceu com a vida dos santos? Cada santo tem uma história. Cada pessoa que tem esse título de santo, ele tem uma história. Eles deixaram a vida do mundo para seguir unicamente Jesus Cristo. E muitos morreram degolados por causa da palavra. Para viver. Muitas santas aí que tem nome, né? Foram mortas. Por quê? Porque escolheram morrer do que pecar contra os mandamentos de Deus. Então isso foi uma vida, né? A metade de uma vida, porque todos eles tiveram vida humana. Todos eles foram pecadores, sim, foram pecadores. Mas em um determinado momento da vida, entregaram a sua vida totalmente e foram fiel. Nenhum de nós temos coragem de entregar a nossa vida totalmente para Deus, não. A gente quer, a gente confia, a gente gosta da caminhada, a gente entende a palavra, mas a gente quer viver no mundo, a gente quer pecar um pouquinho aqui, pecar um pouquinho ali, porque o pecado é bom e a gente vive aqui. É impossível viver sem pecar aqui. A gente peca até por pensamento, a gente acorda, né? A gente já julga o irmão. Rapaz, eu tô achando que fulano tá aprontando.
Eu tô achando que fulano tá fazendo isso, isso, isso e isso. Pronto, já pecou, né? Já pecou. Amém? É osso. A palavra de Deus é osso. Ele é muito radical. E a gente, enquanto a gente estiver por aqui, a gente tem a chance de mudar um pouquinho, né? Pelo menos eu quero ficar no purgatório. Eu não quero ir para o inferno, porque para o céu diretamente eu sei que eu não vou. Eu não vou porque eu sou pecadora. Sou pecadora. Desejos, vontades, coisas que o mundo me mostra, me apresenta, né? E a gente quer, porque a gente é humano. Amém? Um bom domingo aí para vocês em família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.